Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma mudança bem importante na lei de crimes tributários aqui no Brasil. Isso mesmo. E para essa nossa conversa, a gente vai se basear num artigo excelente dos professores Vladimir Aras e René Duó Souza, que saiu no site Conjur. É uma análise que explora um novo paradigma jurídico. Então, bora entender isso melhor. Sabe aquele ditado popular? Devo, não lego, pago quando puder? Ele até passa uma ideia de que, ok, a pessoa tem a intenção de pagar, né? Mas olha, a estratégia da figura que a gente vai discutir hoje é bem diferente disso. Então, vamos lá. Para começar, qual é o problema de fato? É importante entender que a lei não está mirando naquela pessoa que, sabe, teve uma dificuldade e atrasou um imposto. Exato. A diferença aqui é gritante. De um lado tem o devedor eventual, que enfrenta uma dificuldade financeira, algo pontual. Do outro, está o devedor contumaz. Para esse, não pagar imposto não é um problema. É um modelo de negócio. É uma forma de ter uma vantagem desleal sobre os concorrentes. E a lei agora traz uma definição formal para essa figura. Não é só alguém que atrasa o pagamento, não. É um comportamento pensado, sabe? Reiterado, sem justificativa, transformando a sonegação numa verdadeira estratégia de negócio. E o estrago disso é gigantesco, né? Porque afeta todo o sistema. Prejudica as finanças públicas, ou seja, menos dinheiro para a saúde, para a educação. Cria uma concorrência totalmente desleal com quem paga tudo certinho e, no fim, acaba sobrecarregando o contribuinte honesto. É um problema que afeta todo mundo. Ok. Então, com um problema desse tamanho, qual foi a resposta da lei? O cenário jurídico mudou e é aí que entra uma nova legislação para atacar justamente essa questão. E aqui está o pulo do gato. A grande mudança é a seguinte: para o devedor contumaz, o simples fato de pagar a dívida não vai mais acabar com a responsabilidade criminal dele. Antes, o cara podia usar isso como um risco calculado do negócio. Ah, se me pegarem, eu pago e tá tudo certo. Bom, essa porta de saída fechou. E a lei foi bem cirúrgica nisso, né? Ela alterou artigos específicos do Código Penal, como o de apropriação indébita previdenciária e o de sonegação de contribuição previdenciária. Basicamente, foi adicionado um parágrafo dizendo, olha, a extinção da punibilidade pelo pagamento não se aplica se o agente for um devedor contumaz. Direto ao ponto. E não parou só no Código Penal, não. Essa mesma lógica foi aplicada em outras leis tributárias importantes, como as que tratam de imposto de renda de empresas e de parcelamento de débitos. A ideia foi criar uma barreira consistente, mais dura, contra essa prática. Certo. Mas aí surge a dúvida. Como alguém é classificado como devedor contumaz? É algo arbitrário? Não. Existe todo um processo para isso, com requisitos bem claros. E são dois requisitos que precisam acontecer juntos. Primeiro, precisa existir uma decisão administrativa definitiva, sem mais possibilidade de recurso, que declare a pessoa como devedora contumaz. E segundo, o nome dessa pessoa tem que estar no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes do Setor Público Federal. Isso garante que a pessoa não seja pega de surpresa, ela passa por um processo antes. E aqui tem um ponto importantíssimo do direito penal, né? A lei não retroage para prejudicar. Ou seja, essa regra mais dura só vale para os crimes cometidos depois que a nova lei entrou em vigor. O que aconteceu antes segue a regra antiga. E olha que detalhe interessante para evitar que o sistema seja manipulado. Vamos imaginar que o sujeito cometeu o crime quando ele era considerado devedor contumaz. Aí depois ele vai lá, paga umas contas e deixa de ser contumaz. Ele não pode usar essa nova ficha limpa para tentar apagar o crime do passado. O que vale é a condição dele na época do fato. Isso tudo leva a gente para uma questão final, que é super importante e que os próprios autores do artigo levantam. A questão é: se uma empresa é declarada devedora contumaz, esse status passa automaticamente para os donos, para os sócios, para os administradores, para fins criminais? Porque, no fim das contas, quem responde criminalmente por crime tributário no Brasil é a pessoa física, não a empresa. Então, como é que se faz essa ponte? Pois é, e a análise dos professores sugere que essa ligação é direta. Quem, na prática, pratica o não pagamento contínuo são as pessoas que administram a empresa. A lei fala em responsabilizar quem concorre para o crime, mesmo que seja através de uma pessoa jurídica. Então, são as pessoas que, usando a empresa como um escudo, se tornam as devedoras contumazes. Bom, chegando ao final da nossa conversa, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande mensagem por trás dessa mudança na lei? A mensagem é que o foco mudou.
Não se trata mais só de arrecadar o dinheiro da dívida. O objetivo agora é proteger a integridade do mercado, é garantir uma concorrência justa. A sonegação como estratégia de negócio não é mais vista só como um problema financeiro, mas como algo que prejudica toda a sociedade. Exato. E isso força uma reflexão sobre ética empresarial, né? Sobre as consequências reais dessa evasão fiscal sistemática. No fim das contas, a ideia não é só punir, mas criar um ambiente de negócios mais justo, onde jogar limpo seja a única opção viável. E vale reforçar que toda essa nossa análise de hoje foi baseada no excelente artigo dos professores Vladimir Aras e René Duas Souza para o Conjur. Agradecemos a quem nos acompanhou